Próxima estação, Hospital São Paulo. Fala, pessoal! E aí, pessoal? Aqui é Marcos. E aqui é Daniel. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Projeto R1. E mais uma semana aqui. Uhul! Cadê a empolgação? Quero empolgação, quero animação. Estamos muito animados, Daniel Zaidan. Hoje eu tô animado, porque a gente tem uma convidada muito especial. Mas pode ir, manda bala. É isso aí. Antes de apresentar a nossa convidada, eu e Zaidan estamos aqui para te ajudar através da história dessas pessoas que a gente recebe aqui, que são histórias super especiais, de pessoas incríveis, a te inspirar a estudar do jeito certo para as provas de residência médica. E aqui, através das histórias reais de pessoas reais, a gente vai te contar um pouquinho o que deu certo, o que deu errado, as técnicas de estudo da nossa aprovada, que hoje é uma R2, spoiler por aí. E a gente vai contar momentos, né? Acho que mais do que tudo, contar histórias, momentos que você eventualmente pode estar se identificando e te inspirar aí nessa trajetória tão bonita, mas ao mesmo tempo com percalços que às vezes são tão difíceis, que é a preparação para a residência médica. É isso aí. Bora para o nosso papo? Antes de tudo, deixa eu só falar uma coisinha. Se você quer saber mais dos nossos cursos, da Medway em si, a gente deixou aqui na descrição os links para vocês, tanto do Spotify quanto do YouTube ou do player que você está vendo. E sigam a gente no Instagram, @medway.residenciamédica. É isso aí. Para o pessoal que está no streaming, podem seguir lá a Medway Podcasts, que a gente tem podcast, tem temporadas. Tem o Finalmente Residente também, que é liderado pela Jo e pelo John. Temos bastante conteúdo. E hoje, o nosso case de sucesso é a história da nossa querida Amanda, que foi nossa aluna e nasceu aqui em São Paulo e agora está fazendo dermatologia. Você que tá no YouTube, não tem filtro, a pele dela é bonita assim mesmo. Eu tô aqui em pessoa, vendo aqui cara a cara, não precisa nem de filtro, maravilhosa. O segredo é o protetor solar. Dica número 1, use protetor solar. Amanda, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Pra mim é uma honra estar aqui, eu assistia muito Medway, eu ouvi muito podcast, assim, a Medway fez toda a diferença na minha aprovação e é um prazer estar aqui pra contar um pouquinho da minha história e ver se eu consigo ajudar algumas pessoas que passaram pelo que eu com certeza passei, sofrimento, chorar à noite pensando que não vai passar, ter aquela esperança, mas ao mesmo tempo você fica naquela dúvida, será que vai dar certo, será que não vai dar? E vamos lá, vamos conversar. Spoiler, no final dá certo. Que legal, é muito bom. E com certeza você vai ajudar muita gente, porque tem bastante coisa legal da sua trajetória para você contar. E então, antes da gente começar, se apresenta um pouquinho pra gente, conta um pouquinho sobre você, um pouquinho de onde você veio, o que você tá fazendo agora. Conta um pouquinho sobre a Amanda. Então, a Amanda, hoje é R2 de dermatologia no Hospital Padre Bento. Ela não começou sabendo que ia virar R2 de dermatologia. Ela nem sabia que queria medicina lá atrás. Ela acabou escolhendo medicina no colégio. Aí, não foi fácil passar no vestibular. Acho que todo mundo aqui sabe que passar em medicina é uma coisa muito difícil. Não é para qualquer um. A gente já começa a batalhar, estudar lá atrás. A gente dá duro na faculdade inteira. Eu consegui passar na Santa Casa aqui em São Paulo. Me formei lá. E eu tinha certeza que eu conseguiria passar na residência médica. Então, eu estava super confiante no meu 6º ano. Não tinha o extensivo da Medway ainda. E eu acabei estudando do meu jeito, estudava muito por textos e fazia muito flashcards, que é uma forma que eu gosto de estudar até hoje, mas talvez para a prova de residência não seja a melhor forma. E levei um tapa na cara da vida. Não deu certo na minha primeira tentativa. Aí, lógico que eu fiquei arrasada. Acho que muitas pessoas também devem sentir isso quando não passam, né? A gente romantiza muito a residência médica, você acha que você tem que passar, você não sabe o que vai ser da sua vida quando você não passa. E, spoiler, pode ser que não dê certo. E você continua vivo, seu coração continua batendo, você tem que fazer alguma coisa da sua vida. E eu escolhi continuar estudando. E hoje eu tô aqui pra contar que, felizmente, eu fiz essa escolha. Felizmente, eu tô na área que eu amo e não me arrependo de nada. Que legal, nossa, muito bom. Muito bom. Então, você se formou em 2020, lá na Santa Casa. Isso, final entendi. de 2020. Entendi, legal. E aí, quando você começou, mais ou menos, a estudar para residência médica, foi antes do 6º ano, foi no 5º ano, como que foi? Eu sempre estudei muito, mas focada pra faculdade. Uhum. Eu sempre fiz muito flashcard, se eu tava na pediatria, eu estava muita asma, não via clínica, não via GO, se eu tava na GO, eu via só GO, não via nada de cirurgia.
E eu sempre fui estudando focado na faculdade. No 6º ano, aí eu consegui estudar mais por questão, só que não era tão focado assim. Eu fazia questões do Brasil inteiro, achando que eu estava estudando para a residência que eu queria. E acho que isso é um erro comum que eu já vi muita gente fazer também. Então, assim, eu estava achando que eu estava estudando para residência, mas, na verdade, eu não estava. Então, é difícil eu falar exatamente quando eu comecei a estudar para residência, porque na minha cabeça eu já estava e não da melhor forma. Você já estava meio que se preparando independente da especialidade, independente da instituição. Sim. E como que foi isso, assim... você estava falando com a gente antes de começar que você sempre foi muito nerd, né? Sempre. Eu acho que eu também me considerava um nerd, assim. E quando a gente se dá conta que a gente não... Quando a gente bate num muro, né? Por exemplo, uma não aprovação na residência, isso é muito chocante e deixa a gente muito instabilizado, assim, né? Como que foi essa reconstrução de si própria para voltar a estudar, assim? Olha, foi difícil. Eu tinha um CRM na mão e eu não estava na residência e eu tinha que fazer alguma coisa com o meu tempo. Então, eu fui dar plantão, porque se eu não estava na residência, eu queria, pelo menos, ser médica, sabe? Porque foi para isso que eu estudei nos últimos 6 anos. Eu dei muito plantão de porta, dei plantão de shopping, dei plantão em uns buracos da vida, que acho que todo mundo acaba dando recém-formado, né? E eu ainda tinha um pouco de dificuldade de aceitar que eu não tinha passado. Era muito difícil ver meus amigos na residência e eu não tava. E era assim, você sempre planeja na sua cabeça o que você quer da sua vida. E quando esse plano der errado, você demora um tempo para assimilar que, olha, eu entendi que você planejou, mas a vida não quer saber o que você planejou. Tipo, continua aí do jeito que tá. Eu dei muito plantão de PS no começo. Eu assim, trabalhei bastante. Eu estudava, mas com ódio, porque eu não tinha passado. E o ódio demorou pra passar, eu não vou mentir. E eu acho que eu comecei a estudar bem focado mesmo lá pro final de março. E isso eu tinha janeiro, fevereiro e março já trabalhando. Na força do ódio. Na Literalmente força do na ódio, força do ódio. Eu não gosto de romantizar, porque realmente não foi uma fase bonita. Sim, Não passei, mas tudo bem, porque a vida é bela. Não, demora pra você perceber que, olha, tem vantagens de você não passar também. Se eu pudesse ter escolhido, eu passaria direto? Claro, mas a vantagem é que hoje eu não preciso dar plantão, porque eu dei lá atrás. Eu vejo algumas colegas de residência se matando pra pagar a conta, e isso, felizmente, eu não tenho que fazer. Mas, sim, se eu pudesse ter passado, lógico que eu passaria. Por isso que eu acho que é importante a gente estar aqui falando sobre isso, porque para quem está na faculdade é muito importante ouvir dicas que vão ajudar você a não ter esse limbo que eu tive. Que na minha cabeça foi um limbo. Justo. E acabou quando, assim? Que mês mais ou menos você tava quando você desatinou, assim? Acho que foi em abril. Eu já estava estudando, eu via algumas aulas, eu fazia questão, mas não era com aquela pegada, sabe? E em abril, acho que eu comecei a falar, não, tem que ser esse ano, eu não quero ficar mais um ano dando plantão, porque eu saía do plantão pensando, meu Deus do céu, é muita gente, não dá, como é que eu vou continuar nessa vida? Então, eu falei, não, esse ano eu vou passar na residência e é isso. Aí, eu sentei a bunda na cadeira e comecei a estudar. Eu trabalhava 2 vezes na semana, porta mesmo, né? Eu acabei decidindo que eu preferia trabalhar no pesado e ganhar mais do que trabalhar mais vezes na semana ganhando menos, em um plantão mais tranquilo. E eu estudava todos os outros dias da semana, sábado e domingo, inclusive, estava lá estudando. E conta um pouquinho pra gente, nessa virada de chave que você teve, o que mais que você fez de diferente? Me chamou muito a atenção que você falou uma coisa que a gente costuma sempre falar, né? Até na nossa mentoria, nos nossos cursos, que é a questão do flashcard. A gente sabe que hoje em dia, e talvez vocês que estejam ouvindo a gente, usem essa estratégia de estudo, o flashcard ele é muito popular. Até pessoas compram flashcards pronto ou mesmo fazem os próprios delas. E ele acaba sendo, às vezes, não sempre, mas ele costuma ser... dá uma falsa impressão de que você está rendendo muito no estudo, né? Porque você constrói ali o seu flashcard com perguntas-chave do que você está estudando e com a resposta logo em seguida.
Parece muito bonito você ter um material fácil ali de você estudar, mas às vezes as pessoas demoram muito tempo confeccionando o flashcard e fazendo uma estratégia de estudo que a longo prazo não vai ter uma retenção boa de conteúdo. E eu acho que isso é para quem faz mesmo o flashcard. Para quem compra pronto, por exemplo, ou para quem pega pronto, repassa, é uma estratégia completamente passiva de estudo. Então, a retenção é ainda menor. Quanto tempo mais ou menos você gastava para fazer seus flashcards? Você fazia lá de caneta colorida, bonitinho, tudo. E como que foi essa percepção de que não era a melhor estratégia de estudo para você? Eu sempre fiz em um aplicativo no computador. Para mim sempre foi mais fácil. Nunca fui caprichosinha de fazer caneta colorida, desenho. E eu acho que eu ia me perdendo em tanto papel. Só que eu pegava um texto e eu fazia pergunta do texto inteiro. Tipo, para coco. Ai, da onde vem, onde que a pessoa pega para-coco? Qual região do Brasil tem mais para-coco? E às vezes isso não... Dane-se, a prova não vai cobrar isso. Eu acho que eu gastava muito tempo com informação desnecessária. Eu não ia dormir até responder 1000 flashcards por dia. Isso é muita coisa. E eu sentia que eu estudava muito. Estudar nunca foi problema para mim. Eu acordava às 5 horas da manhã e ia estudar numa boa. Só que eu estudava muito tempo coisas que não caíam. Então, hoje eu enxergo, hoje é óbvio, eu falando aqui pra vocês que isso era perda de tempo, mas na época eu me achava, uau, ninguém nunca estudaria tanto quanto eu, claro que eu vou passar. E eu acho que assim, eu achava que era justiça passar, porque ninguém ficava tanto tempo sentada quanto eu. E isso, na verdade, é uma falácia, né? Não é assim que acontece. Você tem que estar direcionado. Essa palavra é muito chave, assim, né? Acho que o direcionamento... tanto para a instituição, né, e o estudo ativo que a gente conversa aqui, acho que é muito bom. Mas acho que funcionou para você, assim, e ter essa sensação de estar estudando também é algo que ajuda a nossa autoestima mesmo, né? Sim. Que às vezes a gente erra a questão porque a nossa autoestima tá baixa, porque você acha que você não é digno de acertar a questão, então tem o seu papel também, né? Quando que você decidiu, duas coisas assim, eu acho que, primeira coisa, quando você decidiu por dermato, e quando que você decidiu as instituições que você ia prestar? E a partir dessa decisão, como que você direcionou o seu estudo? Olha, eu entrei na faculdade com a mente bem aberta. Meus pais não são médicos, ninguém é médico na minha família, então eu queria conhecer tudo. Eu fui em praticamente todas as ligas. Eu ia em ligas cirúrgicas, de clínica, endócrino. Eu fui até presidente da liga de GO. Eu gostava muito de GO. GO não, G. G. O O não era muito pra mim, não. Aqui O é muito perto da pediatria. Não geralmente dá. tem mais Por isso que é a dificuldade. melhor área. Eu seria um super óbvio, mas talvez não. E, enfim, eu conheci todas as áreas pra ver o que eu gostava e o que eu não gostava. E eu tinha certeza de uma coisa, eu queria fazer procedimento. Então, eu fui pro internato com a ideia que eu iria fazer ou cirurgia ou GO. E uma coisa que ninguém te conta, que você acaba tendo que descobrir sozinho, é o estilo de vida dos seus professores. Porque quando você tá na faculdade, tudo parece lindo, tudo parece legal, eles vão arrumadinhos. Mas na vida, eles às vezes têm que acordar às 5 horas da manhã para passar a visita às 6. Eles precisam sair no meio da noite para ver alguma intercorrência. E eu comecei a perceber que eu não queria isso para minha vida. E eu encontrei na dermato a parte de procedimento que eu conseguiria fazer. Lógico, eu não iria abrir a barriga de ninguém, mas tem muita coisa bacana que a gente consegue fazer, o paciente vê que melhora, o paciente fica satisfeito com o que você fez. E do outro lado tem a parte clínica também, que eu só descobri que eu gostava no final da faculdade. Muitas vezes, assim, a gente começa a faculdade, acha legal o procedimento, porque você vê e tudo mais, só que quando você começa a ter raciocínio clínico, você vê como é legal você pensar e chegar numa hipótese que, às vezes, o paciente rodou, e ninguém falou pra ele o que ele tinha. E você descobriu e você melhorou a vida dele e ele fica muito grato. E isso, pra mim, a dermato é incrível. Eu encontrei isso nessa especialidade. E isso foi 6º ano, 5º para 6º ano. Eu já tinha uma ideia que eu gostava no 3º, mas eu só assumi mesmo o que eu queria no final da faculdade. Tinha até feito um trabalho na dermato, caso eu pensasse em seguir, e deu certo. E no final, até nas entrevistas de residência que eu fui, o que mais importou, ninguém quis saber da parte
toda da medicina que eu estudei na faculdade. Aí eu fui em liga tal, fiz trabalho na psiquiatria, não sei o que, ninguém quis saber, só perguntaram pra mim da minha área. Então, fica também uma dica pra tentar fazer alguma coisa na área que você queira. Legal. Nossa, você fez tanta propaganda boa da Dermato que até eu tô pensando em Gente. fazer agora. Começou a falar de sair muito cedo pra passar a visita, eu comecei a chorar. Vamos encerrando então, pessoal, às 5 da manhã. Então Que tá bom. tristeza. Poxa. Não, a gente chega às 8 e tem gente que reclama ainda, viu? A gente chegar às 8 em São Paulo, meu Deus. Pois é. E das instituições? Como que você definiu quais instituições que você gostaria de prestar? Como eu sou de São Paulo, eu sempre quis ficar em São Paulo, mas assim, mais por uma questão minha, não queria me separar da minha família. Pra mim sempre foi importante ficar em São Paulo. A minha ideia, na minha cabeça, era ficar só na cidade de São Paulo. E quando eu prestei o Sul São Paulo, eu vou admitir que eu não tinha pesquisado tanto as instituições. E eu acho isso até uma bandeira vermelha, e a gente fala disso depois. Mas eu acabei prestando as tradicionais de São Paulo, e o mais longe que eu fui foi Campinas. Campinas eu prestei Unicamp e a PUC-Camp. E tive a oportunidade de ir para a PUC, mas por questões, assim, de família, dos plantões que eu achei que eu ia continuar dando, eu preferi ficar em Guarulhos, que aí já é o spoiler, né? Onde eu faço é Sul São Paulo, mas é Guarulhos, que muitas vezes a gente acha que se você tá estudando em São Paulo, você vai estar em São Paulo, mas você tá mais longe em São Paulo do lugar que você quer morar do que se você tivesse uma cidade vizinha. Completamente. Isso Total. é bem verdade. Total. Então, eu tô em Guarulhos, mas assim, em meia hora eu chego onde eu preciso chegar em São Paulo. Legal. Então conta um pouquinho, assim, você falou que não ainda tinha tanta percepção, né, das instituições do Sul São Paulo, né? Você foi atrás de residentes dos serviços? Você foi conversar com o pessoal? Como que foi essa sua busca, essa sua fonte de informações? Eu acho que é importante para quem pensa em prestar Sul São Paulo entender que uma especialidade em um hospital pode ser muito boa e outra especialidade no mesmo hospital pode não ser aquilo que você espera. E esse foi um erro que eu cometi. Quando eu prestei São Paulo, eu pensava em fazer uma instituição que uma amiga minha que faz PED fala muito bem. E ela falava 1000 maravilhas. E eu falei, bom, vou prestar e quero ir para lá. E quando eu fui investigar a fundo com dermatologistas que já eram formados e pessoas que estavam na residência, algumas que tinham desistido dessa residência, que eu acho que também é importante. Se você sabe de alguém que desistiu, pergunta para a pessoa, por que você desistiu? Isso é importantíssimo. Até pra você... Quando a gente pergunta, às vezes, pro residente da casa, ele não fala o lado ruim. E isso aconteceu muitas vezes comigo. Eu falei com vários residentes de vários serviços e muitas vezes eles só falavam 1000 maravilhas. E quando você investiga mais a fundo, você percebe que não é bem assim. Então, acho que é importante perguntar pro residente da instituição, mas também é importante procurar outras fontes, sabe? Isso eu percebi muito quando eu estava investigando. E a dermato, ela é muito diferente para de um hospital para outro, né? Acho que várias especialidades são assim. Tem lugar que a gente vai ver mais doença, que é onde eu tô. A gente tem muito procedimento cirúrgico, a gente tem muita doença, mas a parte de cosmiatria é pouca. A gente tem um pouco no R3, não é o foco da minha instituição. Tem outras instituições que elas são mais fortes em cosmiatria e tudo bem, desde que a pessoa saiba o que ela quer. Se você sabe que você quer ser cosmiatra, que você gosta dessa parte, saiba que você tem que investigar bem para onde você vai, porque muitos lugares priorizam doença. Então, na dermato, não é só... passei na dermato, tudo bem. Não, você tem que ver o que você quer dentro da dermato e ir atrás de uma instituição que corresponda à sua expectativa. É muito autoconhecimento, né? Saber Total. o que você quer e saber o que você quer depois do que você quer. Às vezes, Inclusive decide tudo muda, de uma viu? vez. Inclusive, Inclusive Com muda. certeza. eu sei bem. Com certeza. Com certeza. Eu, na pediatria, por exemplo, quantas vezes eu não rodei por especialidades dentro da pediatria que eu nem imaginava que eu gostaria, que eu ficava mudando toda hora. Acho que, às vezes, também a gente acaba começando a pensar essas coisas talvez até muito cedo, né? E você muda de ideia na hora que você tá imerso ali. Mas sempre é bom você já ter uma base ali de autoconhecimento e de reflexão antes, porque facilita com certeza a sua vida, né? Sim, com certeza. Com certeza. Voltando para a parte da preparação mesmo, eu acho que é importante... Você falou desse apoio familiar, assim, né? Que é muito importante para você estar em São Paulo por conta da família, assim, né? Como que foi esse processo
extremamente ansiogênico, que são as provas de residência, né? Que você fica ansioso, não dorme direito. Às vezes tem essas crises de choro de madrugada. Como que foi isso em relação ao seu círculo de apoio, assim? Como que você se apoiou neles e quem foram essas pessoas-chave, assim? Olha, a pessoa-chave na minha vida que me apoiou em todos os momentos difíceis foi Taylor Swift. Porque aí eu botava uma música triste Maravilhosa. e ia chorar. amei. Aí não tinha como dar errado. Mas, porque querendo ou não, relação entre as pessoas, às vezes você se irrita, às vezes a pessoa tá sendo super bacana com você e você tá num nível que você não quer ouvir. E eu sei que eu fui grossa com pessoas que queriam o meu bem, mas... E eu peço desculpas. Hoje eu tenho noção que o problema era desculpas eu. públicas, olha. Desculpas públicas. Tô aqui, ao vivo, pedindo desculpas. E eu acho que é importante a gente ter em mente que às vezes a gente quer ficar sozinho. E eu fiquei um bom tempo sozinha pra ficar melhor. A minha mãe sempre me apoiou. Acho que de todas as pessoas, ela foi a que mais esteve comigo. É um luxo eu poder morar na casa da minha mãe enquanto estava estudando esse ano, porque eu não tinha que fazer nenhuma tarefa de casa, eu não tinha que pagar nenhuma conta. O que eu ganhava eu podia guardar para usar quando eu realmente precisasse. E tanto que eu tenho um iPhone de botão até hoje, porque a gente tem que pensar em economizar na residência. Eu não quero dar plantão de novo, não, gente. O dermato não dá plantão mais. E meus amigos, eles me ajudaram muito. Eles estavam sempre lá, eles não ficavam insistindo, não era aquela pessoa chata que queria conversar a todo custo, mas eles deixavam claro que eles estavam lá se eu precisasse. Às vezes não era fácil pra mim falar com eles, porque por mais que seja especialidade diferente, é complicado você ver todo mundo seguindo em frente e você se sente presa naquela realidade que você não foi, né? Mas meus amigos foram incríveis também. Não sou de ter muitos amigos, mas os que eu tenho são incríveis. Eu sou muito grata a eles. E hoje eu sei que eu talvez não fosse a melhor amiga na época. Vamos sair? Não, vou estudar. Mas acho que foi uma fase importante. Mas com certeza eles tinham essa compreensão de que você estava numa fase mais focada da sua vida. Acho que é importante. E é legal você ter essa reflexão, né? Além da Taylor Swift, que eu achei o máximo. Então, Taylor Swift, se você está ouvindo aqui, fica o agradecimento. Thank you very much. Aqui, ó, uma pausa para tocar. E acho que é legal a gente você trazer isso, né? Porque às vezes é um sentimento que fica no inconsciente da pessoa, essa sensação reprimida de que você tá convivendo com pessoas que estão numa fase diferente e acho que o mais natural, a resposta mais natural que a gente tem é reprimir isso e não processar. Então eu acho legal você ter verbalizado isso e você ter trazido à tona esse sentimento, esse desconforto, porque acho que se fosse comigo, por exemplo, eu ia guardar, eu ia engolir. E eu acho que às vezes a gente... escutar isso e externalizar e processar é a melhor resposta pra gente conseguir lidar melhor com esse sentimento. E como que você lidava com esse sentimento? Como que você fazia pra... Eu trabalhava muito e estudava muito. Eu não pensava, que talvez foi um erro. Hoje eu acho que eu poderia ter lidado emocionalmente melhor com as coisas, mas eu não pensava. Eu não ficava pensando, porque se eu pensasse, eu começava a duvidar que ia dar certo. E no final, inclusive, eu duvidei muitas vezes. Queria falar que foi tranquilo, que foi suave, mas não é. E acho que quem tá prestando hoje sabe que não é. Tem momentos que você duvida que vai conseguir, mas eu me forçava a estudar, eu me forçava a fazer no mínimo 20 questões por dia, mesmo se eu não tivesse afim, mesmo se eu tivesse duvidando que ia dar certo, mesmo não importasse o quê. Faça chuva, faça sol, eu tava lá na questão. Na época das provas, você reduziu sua carga de trabalho? Ou você continuou trabalhando bastante? Reduzi. Eu tive até um problema de saúde, um mês antes das provas, né? E eu precisei operar um endometrioma. Pois é. Aí eu fui forçada a parar, porque eu passei mal no plantão. Eu tava dando plantão, passei mal, e eu realmente fiz uma ressonância, era endometriose mesmo, que eu já sabia que eu tinha e não tratava. Porque a gente faz isso, né? A gente fala, quando eu passar na prova, aí eu vou no GO. E sempre tem um quando. Mesmo quando você passa na residência, quando terminar esse estágio eu faço tal coisa. E sempre você inventa uma desculpa. E eu fui postergando do meu 5º ano pra frente.
Eu sabia que eu tinha ido no metrô, sabia que eu tinha que ir na GO e eu ficava, ai, não, tô ocupada agora, eu vou depois. E depois chegou, não deu pra esperar mais. E eu acabei operando em outubro. No final do mês, ou no começo de novembro, ia ser minha primeira prova, que era a USP São Paulo. Aí eu fui forçada a parar, fiquei em casa, tirei uma semana pra não fazer absolutamente nada, não estudei, o que foi, assim, um momento de pânico, porque eu comecei, eu tinha plano de prestar só São Paulo, eu comecei a me inscrever em todas as provas que ainda estava com inscrição aberta perto de São Paulo, nas cidades vizinhas. E, felizmente, depois de todo esse susto, deu certo. A verdade é que a gente não espera, quando a gente decide estudar para residência, que a gente vai ter intercorrência, que a gente vai ter vida. A gente não espera que nossos familiares vão ficar doentes, a gente não espera que a gente vai ficar doente, a gente não espera que, sei lá, às vezes a gente tem algum problema que vai acabar afetando o nosso estudo. E ignorar não ajuda. No meu caso, acho que piorou. Se eu tivesse ido atrás antes, eu com certeza não teria operado na véspera da minha prova. Acho que você fez o que você podia ter feito também. O melhor que você podia ter dado. A gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue. A gente é o que a gente consegue, exato. Mas, nossa, e como foi pra você, depois que passou esse susto, voltar pra rotina? Como que foi? Não teve mais rotina, porque aí chegaram as provas e toda semana tinha prova. E era muito estudo, era muita correção de prova, era ir bem para a segunda fase, aí você ficava com medo da segunda fase, às vezes você ficava... Eu passei para as segundas fases, mas nos últimos lugares, e isso me deixava apavorada, eu não conseguia estudar direito, e tinha mais prova para fazer, enfim, eu prestei muito mais prova do que eu tinha me planejado. Eu acho que é uma dica que eu até queria deixar pro pessoal que tá aqui. Se você planejou antes que você só quer tais e tais e tais lugares, não sai prestando 1001 provas, porque isso mais vai te tirar o foco na reta final, vai te deixar cansadíssimo. Eu ficava, assim, em inanição, sabe? Não tinha vontade de fazer nada. Ficava no sofá assistindo TV. Às vezes eu tentava assistir as revisões pré-prova da Medway e eu não conseguia nem interpretar o que estava sendo dito. Eu só ficava lá parada olhando na TV. E talvez isso tenha sido um erro na minha preparação. No final eu entrei em pânico e saí prestando o que eu vi pela frente. Mas, felizmente, depois que deu uma acalmada, deu certo. Nossa, legal. A minha sorte também foi que o SUS foi a última prova. Uhum. E foi uma das provas que eu mais tinha me preparado ao longo do ano. Então, deu certo. Que bom. O SUS tá cada vez mais tarde. Daqui a Tá. pouco a prova do SUS vai ser depois do começo da residência. Né? Já tô antevendo. Não, e outro ponto importante, além de tirar o foco e o direcionamento, né, das provas, das instituições que você realmente deseja e quer, pode cair no que a gente vem visto nos últimos anos, né, que a gente viu nos últimos anos, que é cair em 2, 3 provas no mesmo dia, né, e aí é aquele forfé, né, aquele cata-galinha. É um negócio assim que você sai de uma cidade numa manhã, termina uma prova numa cidade, faz a prova, e aí sai de uma cidade, vai para outra. E aí acho que nesse sentido, você escolher aquelas 5 instituições que a gente sempre fala, né? As 5 instituições que você mais quer e priorizar essas instituições, eu acho que é muito necessário, até para você conservar a sua saúde física e mental, né? Como você bem mesmo falou. E me conta uma coisa, assim, a gente tá numa época do ano agora, vai começar a entrar numa época do ano, que eu costumo chamar da síndrome da estagnação, que aí começa a chover mensagem, assim, é igual sazonalidade de bronquiolite. Entra o VSR na bronquiolite. Eu tô bem pediátrico hoje, Eu né? achei pediátrico. Bem pediátrico. É sazonalidade, né? É um momento do ano que todo mundo começa a mandar mensagem no Instagram, manda mensagem pra gente, encontra a gente em algum lugar e fala: eu estou me sentindo estagnado, eu não sinto que eu tô conseguindo evoluir. E a gente sempre pergunta isso pros convidados porque cada um lida com uma forma diferente com essa sensação e com esse momento da preparação, que é um momento incomum. Eu acho que é um denominador comum que todo mundo, ou praticamente todo mundo, passa. Você teve esse momento? Como você lidou com ele? Se ele apareceu? Como que foi? Apareceu e ficou por muitos e muitos e muitos meses. Eu já comecei o ano com uma nota super boa, tanto que no meu primeiro ano de prestando, eu fui para as segundas fases, mas não deu para passar. E eu, na minha cabeça, achava, bom, se eu conseguir ano passado, vai dar certo esse ano, eu vou ficar nos 90%, se eu conseguia já 75%, agora vai dar certo. E não aumenta. Tem uma hora que você chega em 75, 80, 80, 80, 78, 78, 70, 78, 70... Você não entende o que acontece, mas para de evoluir.
E às vezes você acha que evolui porque você já fez tantas vezes aquela questão que você só acertou porque você já fez tantas vezes e decorou. É uma sensação horrível. Queria ter uma solução para quem tá nessa fase, mas essa fase existe, acho que todo mundo passa por ela. O segredo é você continuar estudando, mesmo achando que você não tá evoluindo. É o que eu falava, não importa o que aconteça, pelo menos 20 questões ao dia você tem que fazer. Pelo menos era uma meta que eu me colocava. Mas, realmente, é uma fase muito complicada. O que você diria pra você mesma do passado, assim? Se você pudesse falar um acalento, ou um puxão de orelha, ou gritar com você mesmo, o que você diria pra você mesma nessa época do ano, na sua preparação? Eu queria ter estudado mais cedo, porque eu acho que eu perdi muito tempo nessa de dar plantão. Talvez eu dei mais plantão do que fosse necessário. Porque quando a gente começa a trabalhar, a gente fica impressionado, né? A gente começa a ganhar dinheiro, a gente nunca ganhou dinheiro na vida. E aí, de repente, começa a entrar dinheiro, você quer trabalhar mais. E eu acho que eu me perdi um pouco nisso. Talvez eu teria trabalhado um pouco menos, sendo que eu já trabalhava não tantas vezes na semana, mas talvez se eu tivesse mais focado no começo do ano, eu teria visto mais provas dessas que eu prestei no final do ano. Eu sempre foquei muito nas provas objetivas, nunca foi meu perfil a historinha grande, que nem a USP, a Unicamp tem. Nossa, pra mim, quando chegava uma questão dessa, eu ficava, não, pelo amor de Deus. Aí eu sempre foquei mais em Unifesp, SUS, que são questões papum, né? E eu acho que eu deveria ter focado mais nas que eu queria e menos na que realmente não era muito meu perfil. Excelente. Muito bom. Além disso, além desse maior direcionamento, você lembra de alguma outra coisa de diferente que fez essa virada de chave na sua segunda preparação? Você comentou que no primeiro ano que você estudou, no seu 6º ano, não tinha o extensivo, né? E aí surgiu logo depois. Você fez algum outro curso da Medway? Como foi essa entrada na sua preparação, assim? No meu primeiro ano prestando, eu ia prestar Santa Casa e Unifesp, que na minha cabeça teria prova prática. Então, eu fiz o CR Medway. E eu tinha feito o intensivo São Paulo, que começou antes do extensivo, né? Eu tinha fechado os 2. Aí, como eu tinha fechado os 2 no ano anterior, eu acabei ganhando de cortesia o extensivo, que era o primeiro ano, né? E eu fiz direitinho Eu não assisti todas as aulas, eu não li a apostila, mas eu fiz direitinho todas as questões, todos os blocos e fui seguindo o extensivo. No meu segundo ano prestando, como tinha Covid e tudo mais, eu achei, porque não estava claro nos editais, principalmente da Unifesp, que eu não teria que fazer prova prática. E isso foi talvez um dos meus maiores erros, porque eu fui para a prova prática da Paulista sem ter feito nenhuma estação, sabe? Porque eu achei que ia ser só multimídia e foi um surto geral esse daí que eu lembro até hoje. Na sexta-feira, a prova seria no domingo. Sexta-feira, todo mundo falou, vai ter prova prática. Confirmou? Confirmou. Ai, meu Deus do céu. No dia seguinte seria o IANSP, que era meu aniversário, 8 de janeiro. E no dia seguinte era a prova prática que eu não tinha treinado. Porque é a única instituição que eu ia prestar que faria prova prática, eu achei que... Eu fui na fé que não ia ter. Por quê? Porque na minha cabeça não ia ter, eu não queria que tivesse. Nossa, que pesadelo. Pesadelo, assim, né? E acho que também é importante a gente falar que eu queria que tivessem falado pra mim, a entrevista também é muito subjetiva. Eu fui 2 vezes para a segunda fase da Paulista, fui para entrevista 2 vezes e tive notas diferentes nos 2 anos. Em um ano eu tirei 9, em um outro eu tirei 7. Então, assim, tem até prints para comprovar, se alguém quiser duvidar de mim aqui. Mas é muito subjetivo. Por mais que tenha aqueles critérios, às vezes se você leva uma nota baixa, não é pessoal com você. Às vezes, as mesmas pessoas estão te avaliando e a nota cai. Às vezes você não tá no bom dia, às vezes elas não estão no bom dia. E eu acho que isso é uma coisa a ser levada em consideração, que a gente pode fazer o curso de entrevista que for. A entrevista ainda assim, é melhor você não contar com ela. Conte com a prova. Vá bem preparado, mas conta com a prova. Isso é bem importante mesmo, né? As provas eu acho que têm tomado rumos de diminuir cada vez mais essa subjetividade de avaliação, né? Então, é isso que você falou. Tem um ano, as mesmas pessoas vão dar notas diferentes, né? De um ano para o outro. As provas têm tendido a diminuir essas características mais subjetivas e colocarem mais objetividade mesmo durante a entrevista, né? Colocar um checklist durante a entrevista.
para diminuir esse gap de interpretação ou de sentimento que ocorra. Enfim, mais alguma coisa que você queira complementar pra gente, pros nossos ouvintes, de dica de estudo, o que deu certo, o que deu errado? Fica à vontade, esse é seu espaço. Eu acho que cada um passa por essa fase de um jeito diferente. É muito fácil eu falar como eu fiz, mas acho que o mais importante é a pessoa olhar pra ela. Será que ela é uma pessoa extrovertida que se dá bem estudando em grupo? Vai lá, estuda, não interessa que estão falando que é melhor você fazer questão, vai estudar em grupo. Pra mim, isso não daria certo. Eu sou uma pessoa que dei muito certo estudando sozinha com questão, porque eu me conhecia. Acho que o segredo é você se conhecer e ver como você rende mais, e não como todo mundo fala que você tem que fazer. Novamente, o autoconhecimento aí. Terapia, prescrição, terapia. Muito bom mesmo. Vamos para a nossa rodada de dicas do dia? Vamos! Vamos lá, Amandinha, começa. Só para explicar, a nossa dica do dia é uma dica um quadro, né? Dá para chamar de quadro, né? Dentro do nosso podcast, só falta a vinheta. Dica do dia! Que a gente dá dicas culturais de livros, ou filmes, ou vídeos que você achou. De skincare, inclusive, estamos precisando. Que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes, tanto para auxílio, para preparação para residência, para dar aquela espairecida ou qualquer outra coisa que você queira dar de dica para os nossos ouvintes. Tá, minha dica vai para todo mundo, mas principalmente pra galera que tá trabalhando e estudando. Usem filtro solar, brincadeira. Importantíssima essa também. Essa daí tem que ficar gravado na essa memória. Já tá subentendida. Eu já assumo que todo mundo tá passando e reaplicando protetor solar, né? Muito bom. Então, se você que está ouvindo a gente agora não estiver de filtro solar, por gentileza, pause o podcast, passe o filtro solar, depois volte a ouvir. Vou dar um tempinho pra vocês. Mas uma coisa que pra mim fez toda a diferença, que hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila, é ter estudado um pouco, investido em educação financeira. Eu acho que é muito importante a gente não trabalhar e gastar nosso dinheiro. Compra ativo que vai te gerar uma renda passiva. Hoje eu não tenho que trabalhar porque eu recebo o dividendo do dinheiro que eu ganhei lá atrás. Tem um canal no YouTube que eu gosto muito, acho que é bem simples, pra quem tá começando, que se chama Jovens de Negócio. E o autor do canal, ele sempre explica com desenhinho, coisas básicas que você tem que saber para investir o seu dinheiro, para conseguir controlar suas finanças, para saber onde investir, não investir tudo em um lugar só, por que investir. E acho que isso é fundamental e médico não sabe. Não só médico, né? As pessoas em geral não sabem. A gente tem um podcast sobre isso. Sobre isso também, então vou complementar a sua dica também. Desce um pouquinho, abre lá a nossa página no player de vídeo, Medway Podcasts, e dá uma descidinha ali que a gente tem um episódio sobre educação financeira, que é muito legal. Eu ouvi e tive insights realmente que eu não tinha tido. Acho que a gente, por mais que a gente leia e estude, a gente sempre tem coisa para aprender nesse sentido, e a gente acaba sendo bastante leigo, né, em relação a isso. A gente negligencia muito essa preparação, esse conhecimento, ele é muito importante. Isso é a dica do dia. Gente, não, só uma observação agora, que ela falou a data do aniversário e explica tudo, assim, ó, desde ser nerd, educação financeira, poupar, ela é capricorniana, gente. Sim, é verdade. Eu tento esconder, mas não dá, Explica tudo. É o Cid, Capricórnio. Olha, isso é verdade, eu sou capricorniano também, não tem jeito. Eu sou canceriano. É dramático. Dramático, chorão, emocionado, tadinho, coitado. Chora emocionado. Gosta de Taylor Swift. Bom, a minha dica, eu tava pensando que eu gostaria de fazer dicas temáticas a partir das especialidades dos nossos convidados, né? E a minha dica de hoje é o filme A Pele que Habito. É um filme do Almodóvar. É um filme maravilhoso. Vocês já assistiram? Não, nunca assisti. Muito bom, gente. É um filme incrível do Almodóvar. Sério, é lição de casa. É o melhor filme dele. Chama A Pele que Habito. Eu amei o link que você fez com a candidata. Nossa, eu adorei. Genial, muito bom. Eu vou dar uma dica, não querendo parecer aquela pessoa arrogante que fica falando, eu tenho um artigo pra vocês lerem, mas já aparecendo, né? Vamos lá. Eu tenho um artigo, até abri aqui para poder falar o nome certinho para vocês. O artigo chama 10 Traits of Great Physicians, é desse ano aqui.
É do The American Journal of Medicine. Nossa, internet. Nossa, cultura inglesa. Não querendo ser melhor do que Tá ninguém, tá bom? patrocinando. Não quero ser melhor do que ninguém, mas assim, 10 Traits of Great Physicians é um artigo muito bom. Ele é curto, tem mais ou menos umas 5, 6 páginas, se eu não me engano. E eu acho que é um artigo, a gente falou muito de autoconhecimento, né? Eu acho que ele traz características de bons médicos, de bons profissionais, e trazem pra gente algumas autorreflexões do que a gente está fazendo, mais do que a gente está fazendo certo na nossa vida. Eu acho que ajuda a gente a enxergar boas características da gente mesmo. Porque eu acho que em momentos difíceis da nossa vida, a gente tende a negligenciar as coisas boas que a gente acha da gente mesmo e que a gente vê na gente mesmo. E eu acho que dentro de nós, a gente sempre precisa resgatar isso, porque senão a gente cai no risco de entrar numa síndrome do impostor muito fácil, né? Eu sempre preciso me policiar para não cair nessa síndrome. E eu acho que na minha preparação para a residência, eu lembro que eu tive muitos momentos que eu comecei a cair nesse risco aí da síndrome do impostor. Então, é um artigo que eu acho que me deu boas dicas. Por exemplo, a segunda dica deles é Get Healthy and Relax. Então, esteja saudável e relaxe. Colocando o link aí justamente da gente perceber os sinais que nosso corpo está dando de que talvez a gente precise de uma atenção maior. Então, não é um artigo que ele fala só sobre bons traços do grande médico. Ser observador, estar atento aos sinais. Não, você estar saudável também te faz um bom profissional. Por exemplo, né, entre outras passagens muito legais desse artigo. Então, deixei aí a recomendação 10 Traits of Great Physicians, da The American Journal of Medicine. E foi um artigo que me trouxe bons insights. Recomendo para todo mundo, assim. Eu fiquei bem... Minha sensação ao terminar de ler foi uma sensação boa, sabe? Aquela sensação de bem-estar. Acalento. Exatamente. Que sucesso. Bom, muito obrigado, gente. Acho que foi um papo incrível. Amanda, maravilhosa. A skincare em dia, assim, ó. Tá perfeito. Muito obrigado por dividir a sua história, como foi a sua preparação, as suas dificuldades. É o que eu sempre falo, a gente precisa de muita coragem para assumir coisas que a gente errou, coisas que não são tão bonitas, coisas que os percalços aí do caminho. Muito obrigado pela sua coragem, pela sua disponibilidade, pela sua franqueza também. Eu acho que é muito irritante e frustrante pra quem tá do outro lado, vendo pessoas só falando bem da trajetória. Não é um caminho colorido, não é um arco-íris. Eu acho que é importante a gente deixar isso claro. E no final, vai dar tudo certo. Você vai ver que às vezes nem precisava de tanto sofrimento. Mas também não vou falar para as pessoas não sofrerem, porque cada um vai reagir de um jeito. Acho que respeita o seu sentimento, confia, continua, mesmo se você não tá acreditando no momento. E vai dar certo. Uma hora ou outra vai dar certo. Que legal. É a ordem natural das coisas, né? Parafraseando aí, citando a música de Emicida. Nossa, eu tô um nojo hoje. Eu estou nojento hoje. Mas acho que é justamente isso que você falou. E gostei muito da sua entrevista aqui, do nosso podcast. Achei um episódio muito bom, me fez refletir sobre várias coisas também. Foi muito bom te ter aqui com a gente, né? E para você que ficou aí com a gente deixa aí nosso agradecimento também. E se você curtiu o nosso episódio, curtiu nossos outros podcasts, mandem feedbacks, sugestões, críticas, o que vocês... Críticas não, né? Não, Críticas não. Críticas Como um bom adulto, fale mal pelas críticas costas. não, gente. Mandem aí o que vocês acharam desse episódio, de todos os outros episódios. A gente está aí semanalmente, né? Lançando nossos episódios da nossa temporada. Semana que vem estaremos juntos com vocês. E para você que não quer ficar abstinente da nossa presença, da nossa voz, sigam aí as nossas redes sociais, @medway.residenciamédica. E até lá, quem sabe nos nossos próximos posts, nossa pele talvez estará melhor, porque afinal agora teremos o nosso momento skincare, depois que desligarmos o microfone e as câmeras, para pegarmos dicas perfeitas de skincare com a nossa convidada. Pessoal, até quinta que vem. Um beijo para vocês e até mais. Até mais!